pleno coração do Alentejo, o Concelho do Redondo e a imponente Serra d'Ossa receberam a edição de 2024 do Trelo do Tchu, um evento que voltou a contar com cerca de 1000 participantes distribuídos entre as várias distâncias, em que a mais longa, os 45 km, tinha início pelas 8h30 da manhã. Os mais de 170 participantes para esta prova, que levava os atletas a terem pela frente cerca de 2900 metros de desnível positivo, iniciavam estes primeiros quilómetros pela parte do percurso pedonal da Serra d'Ossa, onde Nuno Paiva e Bruno Coelho, que no ano anterior Bruno Coelho tinha sido segundo, Nuno Paiva terceiro, lideravam os primeiros quilómetros. Curiosamente, os dois que se encontraram no início do ano no Trilho dos Reis em Porto Alegre, onde chegaram juntos no pódio à meta, tinham atrás de si Vítor Cordeiro, Ricardo Parada, Samuel Guedes, colegas de equipa de Nuno Paiva, e Francisco Ferro, da Associação de Esportes Natureza de Mértola, Roman de Mostier nas imagens nesta zona do percurso, e Ricardo Ferrão lutava por fechar o top 10 juntamente com Rogério Costa e Samuel Castela nas imagens nesta zona do Trilho do Monge, onde víamos a primeira mulher, Vera Reis, líder de outro dos circuitos que esta prova fazia parte, além dos circuitos da Associação Trail Running Portugal, do circuito Alentejo Trails Premium, juntamente com o Trilho dos Reis e com o Trilho de Mértola, era a líder na parte inicial do percurso, com a sua colega de equipa Lo Shuren, dos Chariches e Piranhas do Alqueva, logo atrás, e depois era Ana Silva, do Alcotim Trail Runners. Ana Ângelo vinha nesta luta pelos primeiros lugares, a passar nesta zona do Trilho do Monge, onde Mena Sabino, a atleta vinda do Algarve, tal como a atleta que vemos nas imagens, Alexandra Mendonça, com Maria Agüero e Rita Teixeira do Só Mais Um Quilómetro de Lisboa, que eram as primeiras mulheres nesta zona. E a chegada ao Muro das Lamentações, onde Bruno Coelho tentava fazer a diferença para Nuno Paiva e Samuel Guedes, que vemos nas imagens. Bruno Coelho tinha sido 27º no dia anterior em Melgaço, no concelho mais a norte do país, no Campeonato Nacional de Trail, e aqui a mostrar-se bastante fresco nesta parte inicial do percurso. Vemos Elídio Panoias, outro dos homens da Associação de Esportes Natureza de Mértola, também nestes primeiros lugares, e Vera Reis a continuar a liderar a prova. Tinha estado no final do mês de março no Mundial Militar, que decorreu pelas linhas de Torres, e tinha vencido os 110 km, o Taute, em Ancião, também no mês de março, depois da vitória em Mértola no início do mês. E a perseguição era feita na mesma ordem que tínhamos visto nos primeiros quilómetros. Vemos Mena Sabino nas imagens, atrás da atleta dos Alcotim Trail Runners e de Lo Shuren, e Ana Ângelo muito sorridente nesta zona do percurso. E voltávamos até à aldeia da Serra d'Ossa, o local das partidas e chegadas de todas as provas, para os 30 km que tinham início com um leque de participantes que passava os 200 participantes e que iniciavam este percurso passando pela mesma zona, por esta zona dos passadiços e por esta zona emblemática da Serra d'Ossa. E tínhamos na frente feminina a Zara Garcia, atleta espanhola que voltava a Portugal depois da vitória no Trilho dos Abutres no início do ano, numa zona onde vemos estas imagens com muito público a apoiar os atletas ao longo do percurso para esta que era a segunda distância mais longa, uma prova também ela bem dura, a contar com mais de 2100 metros de desnível positivo. E nos homens, Miguel Arsénio, o atleta da Sport HG, que tinha atrás de si Pedro Calisto, segundo homem da geral, e Mário Pinto era o terceiro da Tuga Mobile ADAP Trail, atrás do homem do Clube Esportivo de Spit. E nas mulheres, a Zara Garcia esteve pela Transgran Canária, onde esteve por lá também Miguel Arsénio, acabou por não terminar a prova a Zara Garcia. Fátima Buxas com Daniel Simões era a segunda mulher da geral, e Joana Cordeiro a terceira. Fátima Buxas tinha estado no dia anterior também ela nacional de trail em Melgaço, terminou no top 5. E o início dos 16 km para a prova contava com mais de 400 atletas, onde Tiago Vieira marcou presença nesta distância mais curta, a recuperar de uma lesão que impossibilitou de ir ao Nacional de Trail no dia anterior. Miguel Arsénio, neste ritmo fortíssimo na descida para o Val das Almas, uma descida muito rápida, onde víamos o atleta que estava no Alentejo a preparar a ida ao Miúte na Madeira aos 115 km, com Pedro Calisto do Clube Esportivo de Spit
10º no Nacional de Trail no dia anterior em Melgaço, na perseguição ao atleta que vinha na frente, o atleta ribatejano a correr aqui no Alentejo, e Mário Pinto no 3º lugar, 6º no trilho do Paleozoico no mês de março, Tiago Romão na 4ª posição e a Zara Garcia, primeira mulher da geral na companhia de David Gonçalves, o homem dos trilhos do costume, nesta zona do percurso, onde Bruno Coelho passava nesta descida a liderar a Ultra, passou pela Transgran Canária também nessa prova no mês de fevereiro, onde tinha atrás de si Nuno Paiva e Samuel Guedes. Samuel Guedes com uma excelente prova realizada nesse início de março em Mértola, nos primeiros lugares, e a voltar à luta pelos primeiros lugares numa Ultra. Fátima Buxas, sempre muito sorridente, a atleta da EDV Viana Trail, e atrás de si Joana Cordeiro, 10ª no Nacional de Sprint do ano passado na Madeira, depois de uma lesão, a regressar às provas, a lutar por estes primeiros lugares, atleta dos trilhos do costume. Na mira dos furões do Alentejo de Arraiolos, 4ª da geral nos 30 km, mesmo lugar que alcançou em março no trail em Monsaraz, depois do 6º lugar em Mértola. E nesta serra lindíssima íamos aos 16 km e à frente da prova, onde Tiago Pinheiro, da Associação Desportiva Marco 09 de Marco Canaveses, era o líder nesta prova, que tinha cerca de 1000 metros de desnível positivo, uma prova muito dura. Jorge Grilo, da Casa Benfica de Reguengos de Monsaraz, era o segundo, tendo atrás de si Francisco Lemos, o seu colega de equipa, e Inês Jordão. Monsanto Running Team liderava a prova feminina, com Célia Amaro, da equipa de Ourém, do bairro em Ourém, a ser a segunda, e Vanessa Silva, vencedora em março da prova de Monsaraz, a ser a 3ª da geral nesta altura. E vemos neste longo grupo masculino no final a 4ª mulher da geral, que era precisamente Carolina Serra, e vemos Paula Ramalho nesta zona nas imagens, e depois o jovem Alexandre Florindo, tinha sido 12º nos 10 km de Monsaraz no mês de março, e a estar agora de novo no Alentejo. Miguel Arsénio neste ritmo alucinante, que liderava a prova com Pedro Calixto e Mário Pinto. Mário Pinto, que tinha ido a esse Mundial Militar, tinha sido o 5º português nessa prova das linhas de Torres, e depois a passagem de Azara Garcia, líder inquestionável da prova, atleta da Sport HG. Vemos Joana Cordeiro, temos o líder da Ultra, Bruno Coelho, a liderar a prova nesta altura, Nuno Paiva e Samuel Guedes na perseguição, os dois atletas que assumiam essa perseguição ao homem da Furfor, e Ricardo Ferrão, o 10º na edição anterior, com Samuel Castela, colega de Vera Reis, líder feminina nas imagens nesta altura. Vera Reis, que nessa sua presença habitual, semana após semana nas provas, tinha Lois Schuren atrás. Lois Schuren, que após a grande vitória nos 110 km do Epic Trail nos Açores no final do ano passado, tem mantido uma regularidade de excelentes provas ao longo dos meses. E depois Ana Silva, que estava nessa 3ª posição, com Ana Ângelo mais atrás. Ana Silva com excelentes prestações no ano passado por provas como o Falcão Real, como Monchique. Vemos o jovem da DAP Trail de Porto Alegre nesta luta pelos primeiros lugares, Daniel Palma, que era o homem que estava também nessa luta. Jorge Faustino na Ultra, atleta do Belenenses. Maria João Bica a liderar o grupo que passava às pedras nesta zona. Fátima Buxas nos 30 km no setor feminino. E quando temos o homem de Trancoso nesta zona do percurso, o Miguel Castro, a passar já numa zona que era já perto do final do percurso, onde Joana Cordeiro, certamente muito feliz do regresso aos primeiros lugares e às provas, o Hilário, da equipa do bairro de Ourém, do Serra da Trail Team, e Bruno Coelho, destacadíssimo a liderar neste momento a Ultra. Ele certamente também motivado nesta sequência de provas, a preparar também a ida ao Miúte e a ida ao Mundial de Sky para veteranos na semana seguinte. Ricardo Parada, de regresso às provas. Vítor Cordeiro, logo atrás, de ritmo impressionante de Vítor Cordeiro, já nos 60 anos de idade. Samuel Castela e Francisco Ferro, os dois nesta altura no top 10,
E nos 30 km, Vítor Reis, Serra da Trail Team, depois do pódio nos homens 60 em Alcanena, procurava outro pódio no Alentejo. E os 16 km, Tiago Pinheiro a liderar, destacado nesta zona da Ribeira do Monte Virgem, com a segunda posição para Jorge Grilo. Tinha sido segundo precisamente em Monsaraz no mês de março, nesse mês de março, onde tinha estado no Povoação Trail o Tiago, e depois Francisco Lemos na companhia nesta altura da prova já de David Santos, da Associação 500, tínhamos depois Rui Martins, Nuno Martins, João Correia, homens a lutar por estes primeiros lugares no setor masculino. E no setor feminino, Célia Amaro, nos últimos quilómetros, a passar para a frente da corrida e a passar Inês Jordão. Vemos nas imagens Ana Torradinhas, que chegava ao top 5. Vanessa Silva estava nesta altura a manter o terceiro lugar atrás de Inês Jordão, e começava a ficar definido este pódio feminino nesta zona dos passadiços, junto a esta ribeira extraordinária do Monte Virgem, onde nos aproximávamos dessa chegada à aldeia da Serra d'Ossa. Lembramos que a Serra d'Ossa tem o ponto mais alto, aos 653 metros de altitude, em São Gens, mas os atletas que depois desses sobe e desce constante, tínhamos essa aproximação à meta, onde nos 16 km, Tiago Pinheiro, Jorge Grilo, Francisco Lemos, David Santos e Rui Martins a ser os 5 primeiros, Célia Amaro, Inês Jordão, Vanessa Silva, Carolina Serra e Ana Torradinhas, as 5 primeiras mulheres. E voltávamos aos trilhos com Miguel Arsénio a entrar precisamente nesta zona dos passadiços, na parte final da prova, para a vitória do atleta da Sport HG nos 30 km, deixando atrás de si Pedro Calisto a juntar ao 10º lugar do dia anterior no campeonato de trail este segundo lugar, e Mário Pinto de Tuga Mobile Adapt Trail, equipa de Castelo de Paiva, com o pódio no Alentejo. A prova correu bem, uma prova muito dura, com características muito especiais, num dia que se tornou muito quente, com uma umidade brutal, mas deu para desfrutar e deu para aproveitar a serra. A Zara Garcia liderou a prova desde os primeiros metros, a vencer no setor feminino, segunda vitória em Portugal este ano depois dos abutres. Fátima Buchas juntou ao 5º lugar do campeonato de trail do dia anterior, o segundo lugar no Tchug, e Joana Cordeiro de regresso aos pódios. Esta prueba era importante porque hace mucho tiempo que no hago una carrera tan cortita de 30 kilómetros y bueno, quería probar sensaciones. La verdad es que he intentado salir a mi ritmo, me he encontrado bien. Es una carrera dura, pero la verdad es que me ha gustado, me he divertido. Pódio feminino dos 30 km e o resumo dos 5 primeiros homens e 5 primeiras mulheres nesta distância: Miguel Arsénio 3 horas e 10 minutos, a Zara Garcia 3 horas e 55, enquanto na Ultra Bruno Coelho, depois da vitória na Ultra do Paleozoico no mês de março, vinha até o Alentejo para vencer a Ultra que o ano passado tinha sido segundo. Nuno Paiva e Samuel Guedes vinham para repetir o pódio que alcançaram os dois em Mértola em março. Temos nas imagens os homens da DAP. Temos a ideia do Alentejo ser plano, e aqui é montanha, é serra, mas com muitos single tracks e desafiante. Sobe e desce constante durante toda a prova. Pódio masculino da Ultra, e nas mulheres Vera Reis a vencer os 45 km e a ter atrás de si Lois Schuren, sua colega de equipa, e depois o pódio a ser fechado por Ana Silva. Hoje aqui as principais dificuldades do Trail do Tchug, além de ser uns trilhos bastante técnicos, com alguma altimetria que é sempre difícil, aconselho vivamente a virem conhecer estes trilhos. E com o resumo do top 5 da Ultra, nos despedimos da edição 2024 do Trail do Tchug. Voltamos em abril de 2025. O Trail do Tchug deve-se essencialmente aos voluntários. Temos cerca de 100 voluntários no terreno. Começamos a trabalhar desde outubro até agora, até abril, no terreno. Esta é a maior prova desportiva do nosso concelho, e o Núcleo de Handball e todos nós estamos envolvidos, claramente estamos muito orgulhosos dela, e é um forte incentivo por parte também das entidades da Câmara Municipal e do Instituto de Freguesia e outros agentes que nos apoiam, e muito obrigado a todos eles.